No Império, havia eleições diretas para cargos locais e indiretas para o Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Provinciais até 1800. Porém, a partir de 1881, todas as eleições passaram a ser diretas. Antes da abolição do voto indireto, a paróquia era fundamental para as eleições. A paróquia ela elegia um número de eleitores que elegiam os representantes para outros cargos. Podiam participar das eleições homens com pelo menos 25 anos, com uma renda de no mínimo R$ 100.000 por ano. Não havia um órgão eleitoral como o TSE, que é o atual, né? O alistamento era feito no dia da eleição, isso entre 1824 e 1842. Mas em 1875 foi criado o primeiro título eleitoral, que facilitou o trabalho da mesa de votos. Para se tornar um candidato a deputado ou senador, o indivíduo precisava apresentar uma renda muito elevada, de no mínimo R$ 400.000 por ano. No Império não houve mudanças muito radicais no processo eleitoral, foram as mudanças mais simples, singelas. A Primeira República foi dividida entre a República da Espada e das oligarquias. Na República da Espada foi criada a Constituição de 1891, que garantia o voto universal, independente de renda, para homens alfabetizados com mais de 21 anos. O voto era aberto com eleições diretas. No papel isso era assim, mas no mesmo ano em que a Constituição foi feita, Teodoro da Fonseca foi eleito indiretamente. Já na República das Oligarquias, houve diversas práticas eleitorais que foram realizadas para que os governantes fossem eleitos. No coronelismo, os coronéis formavam seus currais eleitorais e realizavam o voto de cabresto. Garantiam que eles fossem eleitos a partir da manipulação da população. Os sertanejos não tinham opção, senão se submeter aos coronéis, já que eles viviam uma crise econômica e o voto não era secreto. Os eleitores que fossem contra os coronéis eram punidos com desemprego ou morte. Além disso, havia mais mecanismos de fraude eleitoral, como os votos de uma pessoa que já tinha morrido ou votar mais de uma vez. E junto com essa manipulação da população, havia uma troca de favores, um apoio político entre o governo federal e as oligarquias estaduais. Era chamada política dos governadores. Essas práticas de manipulação de votos eram usadas para a manipulação local, mas o objetivo maior era contemplar a política do café com leite, que buscava realizar a alternância de presidentes da República Paulista e Mineira. A partir da década de 30, houve mudanças das mais importantes para a questão do voto no Brasil. Foi onde a mulher começou a votar, pois até então era proibida por lei, onde o voto começou a ser feito de forma secreta e também onde começou a ser exigido voto para votar. O voto feminino foi instituído no governo de Getúlio Vargas, 3 anos após a crise de 29. Porém, apesar dessa importante conquista, as mulheres só puderam começar realmente a votar em 45, pois houve uma era ditatorial chamada de Estado Novo, onde o brasileiro ficou sem votar por 8 anos. Em 1964, aconteceu o golpe militar no Brasil. A partir desse golpe, as eleições para presidente e cargos majoritários deixaram de ser diretas. Apenas vereadores e deputados eram escolhidos pelo povo. 4 anos após o golpe, durante o governo do presidente Costa e Silva, foi criado o AI-5, que trouxe várias novas medidas, entre elas o fechamento do Congresso Nacional e a extinção dos partidos políticos. Com a extinção dos partidos foi criado o bipartidarismo, onde existia a Arena, que eram os partidos no governo, e o MDB, que era considerado a oposição. Na década de 70, ocorreu um grande crescimento da oposição nas urnas, e por isso, essa década é chamada de década de chumbo. O governo, tentando frear a oposição, criou a Lei Falcão, em 1976, que autorizava, na propaganda política, apenas uma foto do candidato e um locutor narrando seu perfil. No começo da década de 70, foram restauradas as eleições para senador e prefeito. A Arena, com medo de perder as eleições para senador de 1978, faz o que é conhecido como Pacote de Abril, onde dos 2 senadores que poderiam ser eleitos, um era escolhido pela Assembleia Legislativa, onde a Arena era a maioria. Mesmo com todo esse plano para ganhar, a oposição acabou ganhando as eleições. 1 ano após as eleições, o bipartidarismo acabou no Brasil. Quase 10 anos depois, foi criada a Constituição de 1988, onde as eleições voltaram a ser diretas e teve a volta do sistema democrático no Brasil. As leis eleitorais impostas por essa Constituição prevalecem até hoje no Brasil. O voto no Brasil atualmente. Até a Constituição de 1988, o voto era um direito negado aos analfabetos, um percentual significativo da população.
sem falar dos soldados e marinheiros. Não deve causar surpresa, portanto, o fato de presidentes eleitos com números expressivos como Jânio Quadros, que obteve quase 6 milhões de votos em 1960, terem participado de eleições que mobilizaram somente 10% da população do país. A partir de 1988, com a Constituição que continua em vigor, o eleitorado aumentou consideravelmente e veio a ultrapassar a casa dos 100 milhões. Atualmente, o voto é obrigatório para todo brasileiro com mais de 18 anos e facultativo aos analfabetos e para quem tem 16 e 17 anos ou mais de 70 anos. Estão proibidos de votar os estrangeiros e aqueles que prestam serviço militar obrigatório. O voto é secreto e direto. Na biometria, garante mais ainda segurança aos eleitores brasileiros na hora de votar. Nas eleições de 2014, mais de 22 milhões serão identificados pelas digitais. Por isso, de 2012 a 2014, o Programa de Identificação Biométrica da Justiça Eleitoral recadastrará cerca de 14 milhões de eleitores, que se juntarão a outros 7 milhões já recadastrados. O recadastramento biométrico dispõe de recursos para o atendimento às pessoas com dificuldades ou limitações para a identificação digital. A marcação pode ser feita por todos os cidadãos, independente de suas condições. O eleitorado brasileiro é um dos maiores do mundo. Depois da conquista do voto feminino assegurado na Constituição de 1934, o direito universal de voto atingiu seu limite máximo na Constituição Federal de 1988. Garantiu o voto opcional dos analfabetos e dos menores de 18 anos e maiores de 16 anos.